Ele falou que tá no máximo e não tá ouvindo a gente. Tá no máximo. Oi. Ixi, tá no máximo então e não dá pra ouvir, só por Deus, então, paciência. Pois é. Aí, o Pedro. Mano, sai. Entra de novo. Professora Luana não tá conseguindo entrar porque o aplicativo dela travou. E ela não tá conseguindo nem entrar no aplicativo. E Eita. nem. Eu vou sair rapidinho pra tentar mandar o link pra ela pelo WhatsApp. Tá, beleza. Será que o Pedro tá ouvindo agora? Sim, professora, eu tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Ah, beleza. Agora está ouvindo. Luiz. E aí, beleza? Eu espero que Melissa, olá, as Melissa. 88 e 89 estejam certas. Que eu demorei um bom tempo pra fazer. Bom, acho que é isso, né? Agora, se o pessoal entrar, vai pegar já começado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Tá, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, professora, eu tô vendo. Tá. Gente, me respondam, tá? Por favor, Pedro, obrigado, porque senão eu vou saber. De nada. Vamos lá, então. Então, essa é a segunda parte da aula 1. Tinha falado para vocês que eu dividi em dois, né? Deixa eu colocar aqui em apresentações. Aí. Tá dando para ver? Uhum. Tá. Então, primeiro, dúvidas na atividade anterior, que era para responder as páginas 88 e 89. Eu diria Alguém que eu não tem tenho algum? nenhuma dúvida, porque afinal eu fiz as duas páginas. Eita. Tá, foi tranquilo. Sério, eu não consegui Mas fazer a 89 só. A A 80 89, deixa eu abrir aqui. a 88 eu consegui. Tá. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a apostila. Vocês estão vendo a apostila aqui, né? Sim, estou vendo. Sim. Tô Tá. vendo. Beleza. Então, eu já tinha gravado um videozinho sobre como fazer as atividades aqui, as perguntas. Só que eu vi que ele ficou muito ruim, na verdade. Qual é a Porque. página, professora? Oi? Qual é a página? 88 e 89. Página. Isso, obrigada, Luiz. 88 e 89. Obrigado. Deixa eu colocar aqui no chat. Que entrar depois. Páginas 88 e 89. Então, meu vídeo ficou muito ruim Professora, eu fiz porque tudo essas páginas. ficou travando o áudio e tal, mas eu tô melhorando. É que esses aplicativos são muito ruins quando eles são de graça. Mas então, vamos lá. Tá, então vamos abrir aqui. Então, para quem fez, vocês falaram que foi tranquilo, Sim. né? A página 88. Aqui era só para vocês falarem nessa primeira se o clima do nosso planeta foi o mesmo. Aí depois ele já pergunta assim: se não foi, quer dizer, então, claro que não foi, né? Que tipo de mudança pode ter ocorrido? Então, era para vocês falarem sobre as mudanças que teve, assim, da era do gelo, agora que a Terra já está. A temperatura da Terra tem aumentado por causa do aquecimento global, então essas mudanças. Além de desastres naturais que a gente tem visto ter ocorrido com muito mais frequência, era basicamente isso. Essa aqui era bem facinho, era mais opinião mesmo de vocês. Aí na primeira,
em sua opinião, que tem provocado as mudanças climáticas nos últimos anos? Muita gente escreveu aqui só assim, aquecimento global. Tá, beleza, é o aquecimento global, mas o que provocou o aquecimento global? Porque o aquecimento global, na verdade, já é uma mudança climática, né? Então, o que provocou essa mudança climática, esse aquecimento global? Então, são as atividades humanas, desmatamento, poluição, indústrias, tudo isso. Aí, página 89, a Amanda falou que não conseguiu fazer, né? Página 89. Eu consegui. Página 89. Para você, o que é o efeito estufa? O que é necessário para que ele aconteça? Eu vou falar um pouquinho mais do efeito estufa, e aí era só explicar nas suas palavras o que você achava que é. Eu até coloquei no outro slide explicações do que é uma estufa, né? E pode ser uma estufa de salgadinho, né? Lá do salgadinho que a gente compra de frente para a escola. Ali onde o salgadinho fica é uma estufa, né? Mas o efeito estufa no planeta Terra, o que é? Qual que é, o que você já estudou sobre isso? Porque com certeza vocês já estudaram, né? Sobre efeito estufa. Sim, né? Sim. Então, aqui era mais para vocês falarem assim, o que vocês lembram, tá? Não tem nada assim de muito certo, muito errado. Era assim, o que vocês lembram. Só se era uma coisa muito assim, nada a ver, que aí eu escrevi algum comentário na resposta. Mas eu considerei grande parte do que vocês falaram. Tá. E aí, depois aqui era para ver esse esqueminha e explicar. Então, explicar esse esquema seria o que significa essa seta? Essa seta vindo aqui para baixo, depois indo para cima. Né? O que seria essa seta aqui, depois descendo de volta? O que é isso? Então, vocês deviam explicar assim: o Sol, ele manda energia em forma de calor aqui para a Terra, né? Em forma de energia luminosa, energia de calor. E aí a Terra reflete esse calor de volta. Ela absorve um pouco, né, aqui, e reflete o restante. Uma parte desse calor refletido volta para a atmosfera, certo? E outra parte fica aqui, porque senão seria impossível a vida na Terra se não tivesse o efeito estufa, né? Vou falar daqui a pouco no slide que o efeito estufa é um fenômeno natural do planeta, é importante que ele exista. Só que com a emissão de gases, né, das indústrias, dos carros, ônibus, desmatamento também, tudo isso contribui para que esses gases de efeito estufa aqui aumentem muito. E aí, esse calor que é devolvido, ele não vai totalmente para a atmosfera, ele fica, na verdade, grande parte dele fica aqui na Terra. Por isso que a temperatura média do planeta vem aumentando. E aí, depois vocês teriam que responder, muita gente esqueceu dessa pergunta aqui. Qual seria a legenda dessa imagem? Né? A legenda é aquela frasezinha aqui embaixo da imagem que explica, assim, que resume bem o que essa figura tá querendo dizer. Tá? E aí vocês poderiam inventar qualquer legenda que fizesse sentido. Beleza? Então, aqui da atividade 1 era isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a atividade 1, a parte A? Essas 4 questõezinhas? Das respostas que eu fiz, dúvida eu não tenho Pra mim foi de nenhuma. boa, professora. Tá. Que eu soube responder tudo. Uhum. Beleza. Então, podemos continuar, né? Sim. Gente, por favor, falem, tá? Se também tiver com vergonha de ativar até o microfone, manda aqui no chat, tá? A pergunta. Beleza. Então, vamos agora para a atividade A, parte B, né? Então, o que vocês vão fazer na atividade dessa semana? É continuação desse tema, tá? É a mesma coisa. Então, primeiramente, vocês vão ler o texto, o efeito estufa, da página 90. É um texto que vem a página toda, mas tem algumas imagens do lado, então ele acaba nem sendo muito grande, ele é tranquilo de entender, tá bom? Facinho, vocês leem rapidinho. E na última aula, eu falei para vocês
dei uma dica para vocês, né, para vocês grifarem o texto. Esse aqui é o texto, tá? Página 90. Grifem as informações que vocês acham importante, tá? Isso facilita muito o entendimento do texto. Você vai gravar as coisas que realmente são importantes, tá? Então, grifa aqui as coisas importantes desse textinho. E aí, depois, o que vocês vão fazer? Assistir o videozinho que eu coloquei lá, que chama Aquecimento Global e Suas Consequências, porque ele, assim, vai dar a resposta para as questões 4 e 5. Então, vocês vão fazer essa atividade, tipo, em 20 minutos, tá? Tá bem facinho. E aí, o terceiro passo é responder as questões 4 e 5, que estão na página 91. Então, eu vou resumir rapidinho o texto para vocês, para ficar mais fácil de entender o texto, tá? Então, na primeira parte do texto, ele vai falar que o efeito estufa é importante e essencial para a vida no planeta. Então, aqui tem um gifzinho que já mostra, assim, bem simplificado o que é o efeito estufa. Né? Ali são as moléculas dos gases. E aí, ó, o Sol, ele manda energia luminosa e energia em forma de calor para a Terra. E essa camada aqui, que são esses gases, é a camada de ozônio, que vocês já devem ter ouvido também, que protege a Terra contra os raios danosos do Sol, né, os raios ultravioleta. Essa camada, ela vai tanto proteger a Terra como segurar esse calor do Sol na Terra para que a gente possa viver na Terra, porque senão, se não tivesse essa camada, gente, a Terra ia estar em menos 14 graus. Então, tipo, não ia ter vida na Terra, não ia ter como sobreviver, porque ia ser muito frio. Então, por isso que ela é tão importante. E aí, o calor, como eu já expliquei para vocês, né, o calor refletido da Terra, uma parte vai para a atmosfera e outra parte fica aqui para manter uma temperatura boa para nossa sobrevivência. Então, a primeira parte do texto vai falar basicamente isso. E aí depois ele vai começar a falar de algumas intervenções humanas, que era até a resposta daquela questão D, né, da última parte, da última atividade, que fala das ações humanas, né, o que o homem tem feito e que tem contribuído para o aquecimento global. Então, as indústrias, os carros, né, grande quantidade de automóveis, ruas, desmatamento. Alguém sabe por que o desmatamento contribui para o aquecimento global? Alguém sabe responder? Cri, cri. Mas não saberia responder nem se eu quisesse. Não, tipo, eu sei que tem um negócio e tal das árvores, e mais isso, mais aquilo, mas, tipo, saber uma resposta, assim, não tenho certeza. Tá no caminho, Luiz, tá no caminho. O que as árvores fazem? Além de ser abrigo, né, para as espécies animais. Fala aí, Lara. Mandam ar pra gente, por exemplo, assim. Isso, basicamente isso. Exatamente, Lara. Em outras palavras, as árvores elas captam gás carbônico do ar, que é um gás que não faz bem para a nossa saúde, que não faz bem para o meio ambiente. Então, elas captam esse gás e aí elas fazem uma transformação de gás carbônico para gás oxigênio. ao gás. Isso, Pedro. Muito bem, obrigada. Gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, que é importante no nosso ar. Então, as árvores contribuem para manter o nosso ar limpo, né? E aí, se a gente tem desmatamento, se a gente tem queima de florestas, se a gente tem corte de florestas, o que acontece? Reduz essa quantidade de árvores que purificam o nosso ar, né? Então, vocês já ouviram a expressão a Amazônia é o pulmão do mundo? Sim. Uhum. Sim.
A gente fala isso porque lá tem uma grande concentração de árvores. Na verdade, essa frase vem por essa ideia, que as árvores, como a Lara falou, elas purificam o nosso ar, elas dão um ar melhor para a gente, com menos gás carbônico, né? Mas só para curiosidade, assim, essa frase, na verdade, ela não está correta, porque a maior parte dessa purificação de ar que a gente tem vem das algas lá embaixo do mar. Elas captam a luz do sol ali, elas captam o gás carbônico que penetra nos oceanos e consegue transformar o gás carbônico em oxigênio e mandar para a gente. Né? A gente tem muito mais algas, porque tem muito mais oceano no planeta, né? Do que árvores. Então, na verdade, as algas seriam o pulmão do nosso planeta. Mas isso é só uma curiosidade, tá? Então, o desmatamento vai contribuir também para o aquecimento global por causa disso. Porque as árvores, elas purificam o ar para a gente. Ou seja, quanto mais desmatamento, mais. Ai. Bom, Isso. quanto mais Quanto mais a gente desmatamento, morre, né? Basicamente isso. isso, exato. Piora o aquecimento global. Uma outra atividade também que piora muito o aquecimento global é o lixo, né? O lixo, esse lixo assim, a céu aberto, isso aqui, gente, é um lixão, tá? Alguém sabe, mais uma perguntinha, a diferença entre lixão e aterro sanitário? A diferença de lixão e o E quê? o aterro é que eles Aterro enterram sanitário. o lixo. Já o lixão, não. Isso, exatamente. O lixão fica assim a céu aberto. O aterro não. O aterro, ela realmente é enterrado, né? O lixo é Sim. enterrado. Então vem camadas de lixo e terra, lixo e terra, lixo e terra. Além de várias outras coisas que eles Coletam um fazem. churume para não danificar o solo. Isso, exatamente. O chorume é esse líquido que sai do lixo, né? Então eles Sim. impermeabilizam ali com concreto, com uma manta especial, para esse chorume não penetrar no solo e contaminar o solo. E depois eles também conseguem captar, eles conseguem tirar esse chorume e depois fazer a queima dele para gerar energia. Então ele acaba Sim. sendo até um gerador de energia. Então o aterro é muito melhor do que um lixão. Só que o aterro, ele ocupa uma área, né? Eu fui com o pessoal do 8º ano do ano passado no aterro lá perto da escola. Não lembro para onde que fica, mas é ali na região. E a gente foi com o Sesc de Itaquera. E lá a gente vê que é uma região enorme e ele já está praticamente todo ocupado. A previsão que era em 2025 não ia ter mais lugar para o lixo. Então, onde que ia colocar o lixo? Né? Então, o aterro é uma solução boa, mas ela é limitada. Né? Uma hora vai acabar. Então, a destinação incorreta do lixo também contribui para o aquecimento global. Por quê? Esse lixo aqui a céu aberto, além de ter o chorume não vai interferir no aquecimento global, né? Mas ele vai contaminar o solo. Mas esse lixo aqui, ele produz um gás chamado gás metano, que é um gás bem fedorento, e esse gás fica também na atmosfera, né? E acaba ali poluindo aquela camada, que seria a camada dos gases de efeito estufa, e vai aumentando cada vez mais os gases ali e fazendo o nosso planeta ficar cada vez mais quente. E além disso, né, do gás metano, a queima do gás, queima do gás não, desculpa, a queima desse lixo, que muitas pessoas pegam esse lixo aqui para se livrar dele e queimam, isso chama incineração, né? E aí, às vezes, os gases provenientes dessa queima não são tratados, são jogados aí na atmosfera e acaba também aumentando esses gases do efeito estufa que vão ocasionar o aquecimento global. Então, tudo isso aqui é ação humana, tá? Era o que era para vocês terem respondido naquela questão que pergunta sobre o que o ser humano tem feito, né, para aumentar o aquecimento global. E aí, só para ficar bem claro, isso aqui tem que ficar bem claro, porque eu achei que no Trilhas, na apostila, não ficou muito claro, e às vezes a gente confunde efeito estufa e aquecimento global, tá? Alguém sabe me dizer aqui a diferença, explicar essa imagem aqui?
E o Ó, silêncio galera, contamina. silêncio, tudo bem. Gente, o efeito estufa, então a principal diferença entre os dois é que o efeito estufa é um fenômeno natural, tá? O planeta Terra foi constituído assim e é normal que tenha gases em volta para poder manter uma temperatura adequada para nossa sobrevivência, tá? E esses gases aqui emitidos do efeito estufa são gases naturais também. É o ozônio, que já existe na Terra, esse O3. É o gás metano, que além de vir do lixo, né? O gás metano também é um gás natural quando ele vem da decomposição de seres que morreram, né? De plantas, de animais. CO2 também. CO2 é mais pela ação humana, mas também tem alguns processos naturais que emitem esse gás. Gás nitroso, vapor de água, todos esses gases formam essa camadinha de efeito estufa. O problema, então, é que o aquecimento global, ele intensifica o efeito estufa, né? Então, é a emissão exagerada desses gases. Então, quando tem muita indústria, quando tem queimada, quando tem muito automóvel, tudo isso vai aumentando esses gases e aí o calor que era para ser devolvido para a atmosfera não é devolvido, fica preso aqui na Terra. Beleza? Ficou Beleza. dúvida na diferença desses dois? Não, professora. Não? Não. Por enquanto, não. Por Beleza, enquanto. então, gente. Ok. Tá. E aí vem o videozinho, né? Vocês vão assistir. Esse vídeo é bem pequenininho, tá? Eu recomendo muito que vocês assistam, tá? Ó, ele tem 2 minutos e meio e tem uma boa parte que é de propaganda do vídeo mesmo. Então, menos que isso. E é importante assistir esse vídeo, por quê? Porque ele vai falar das consequências do aquecimento global. Então, antes a gente estava falando das causas, né? A ação humana lá, tudo que a gente viu, a poluição, tudo mais. Isso eram as causas. E as consequências, o que vem depois? Quais são os impactos dessas alterações de clima no nosso planeta? Então, ele vai falar sobre isso. Então, assistam, que aí vocês já vão ter a resposta já prontinha. E aí, o que pode ser feito? O que o ser humano pode fazer para tentar minimizar esse aquecimento global, né? Porque ele acontece, sim, ok. E aí, o que a gente pode fazer? Tá tudo perdido, daqui a alguns anos o planeta vai aumentar muito a temperatura, e aí o que vai acontecer, né? Então, a gente pode fazer coisas para minimizar isso. Tá? Esse vídeo também vai falar sobre isso, tá? Não vou falar aqui agora para vocês poderem assistir o vídeo. E aí, assistindo, vocês já vão ter a questão 4, que é exatamente quais são os impactos, né? Quais são as consequências do aquecimento global, e a questão 5, que está perguntando o que você pode fazer para minimizar isso, tá? Vou abrir aqui as questões para ler com vocês. Então, a questão 4. O aumento da emissão de gases do efeito estufa faz com que uma maior quantidade de calor seja retida na superfície terrestre, causando elevação da temperatura. Beleza, isso a gente já sabe. Além disso, quais outras consequências, olha aqui, consequências já são percebidas no meio ambiente? Então, no vídeo vai falar várias outras consequências do aquecimento global, e aí vocês vão só listar aqui. E aí, 5. Diante das principais causas que intensificam o efeito estufa, como você, sua comunidade e os governantes podem colaborar com a redução da emissão dos gases do efeito estufa? Lá também vai dizer, eu tenho certeza que vocês já sabem algumas coisas que você e a nossa comunidade pode fazer, e os governantes, mas lá no vídeo também tem algumas, tá? Então, assim, o ideal para essa resposta ficar perfeitinha era você colocar uma ação que você pode fazer, uma ação que a sua comunidade, né, que o seu bairro, a nossa cidade pode fazer para minimizar a intensificação do efeito estufa, e os governantes, em termos de lei, em termos de decisões do nosso país, o que eles podem fazer para reduzir a emissão desses gases, tá? Aqui tem algumas reportagens, tá? Mas, assim, fala muita coisa e
Não sei, quem tiver curiosidade de ler, pode ler, mas nem acho que é tão importante assim o que elas trazem, tá? Mas basicamente é isso. Dúvidas sobre Não. essa atividade? Não, professora. Kelly, não? Não. Pedro? Não? Tranquilo, gente? Sim, professora. Tá de boa. Momento, pra Tranquilo. mim, tá mais ou menos assim. Eu só fiquei com um pouco de dúvida, acho que foi no final das 5. No final das 5, o que você, a sua comunidade e os governantes podem fazer a respeito? Não, tipo, tem algumas coisas que eu penso, mas demais, assim. Uhum. Tá, não, mas assiste lá o videozinho que vai te ajudar a responder. E essas coisas que você tá pensando, tenho certeza que já vão ser também suficientes para essa resposta. Beleza, gente? Só isso? Mais nenhuma dúvida? Acho que não. Eu acho que eu Não também. tenho medo. Uhum. Então tá bom, galera. Então é isso. Espero que quem não entregou ainda a atividade da semana passada, a parte A da atividade 1, por favor, entregue, tá bom? E aí, meu, essa segunda parte tá muito rápida. São duas questões para responder o videozinho, né? E o texto também já expliquei, se vocês quiserem ler, mas também já expliquei, já tá mais fácil. E, professora, Mas, já enviei a lição. fechado Eu então, enviei Pedro. a lição por e-mail. Eu ainda não fiz. Tá muito certo, assim, enviar por e-mail e tal, mas enviei. É. Então, Pro meu e-mail? eu. Como que você mandou por e-mail, Luiz? Não, porque, tipo assim, peraí, que eu sou meio atrapalhada pra falar as coisas. Tá. Eu fui em tour. Não, peraí. Ai. Se enrolou todo. Calma aí, professora, que Tô ele é assim vendo. mesmo. Ai, meu Deus. Geralmente o pessoal manda por foto, né? Faz atividade na apostila, Não, manda uma então, foto. eu mandei E por foto. eu mando foto, professora. Então tá tranquilo. Pelo celular mesmo e eu envio. Tá, beleza. Eu só peço para vocês tentarem mandar uma fotinha assim que dê para enxergar, né? Porque às vezes eu não consigo ler o que tá escrito, que a foto às vezes tá meio ruimzinha. Então só peço para vocês tentarem tirar uma foto melhorzinha assim. A Lara Eu falou. consegui enxergar, então eu espero que tenha saído tudo certo. A Lara falou que a internet caiu, ela não ouviu a explicação. Tá, mas, ô Lara, a gente tá gravando, tá? Então, depois que terminar, eu vou colocar o vídeo lá até para os alunos que não conseguiram entrar hoje. E aí aí o pessoal consegue ver depois. Aí você pode ver depois a parte da explicação. Beleza. Não é só pra ela que eu vi mesmo. Uhum. Beleza, então, pessoal. Vocês acham que semana que vem a gente pode fazer a mesma coisa? Vocês acharam que deu certo? Sim, a Eu acho professora, que dá Ah, eu, sim. eu tá com gostei. zoom a sua tela. O que foi, Pedro? Sua, sua tela tá com zoom. Eita, deixa eu ver. Tá mostrando sua porta. Eita, minha porta! Mano, eu não sei. Peraí.
Voltou? Pra mim tá Não. normal. Pra mim Não. também. Ixi, Pedro. Pra mim tá normal. Mas Pra não mim também, sei. normal. Então, Pedro, é só contigo. Mas é cada bug que dá, né? É, Mas beleza. É que, ó, sei lá, deve ser na hora de ter compartilhado a tela e aí no seu não voltou, sei lá. Mas ele beleza, voltou então. agora aqui. Ah, Tá tá. normal pra mim. Ah, então beleza. Então tá bom. Então semana que vem a gente faz às 5 horas de novo essa aulinha aqui para explicar para vocês tirarem as dúvidas. E Aham. beleza? Beleza. Beleza. Então tá bom, gente. Então, boa atividade para vocês, bons estudos. E até semana que vem, então. Tchau. Até. Beijo. Tchau, até. Beijo.